Oi pessoal, nós estamos aqui na casa da Andréia Ribeiro. Ela nos recebeu hoje para o quadro Visita ao Seu Lar. Tudo bem, Andréia? Graças a Deus. E a Andréia é uma mulher de muitos testemunhos que tem vencido, né, Andréia? Deus tem feito grandes obras na vida dela, na família dela, e nós estamos aqui para ouvir mais um testemunho maravilhoso que ela recebeu. Amém. Gostaria de contar mais um testemunho, né, Adri, para edificar a vida de vocês. Amém. No ano de 2015, no início de 2015, tá? Em março de 2015, tinha uma vida muito agitada, né? Tenho até hoje uma vida agitada, mas é diferente do que eu tinha antes. E trabalhando muito, casa, filho, e fazendo a obra do Senhor também. E em março de 2015, do nada, Adri, do nada, eu estava fazendo uma viagem e quando de repente eu passei muito mal. Passei muito mal, estava com uma amiga minha e a gente indo para essa viagem. E eu passei muito mal e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu tinha muito mal-estar, suava frio. E eu falei, deve ser alguma coisa que eu comi. Sim. Né? E a gente tinha acabado mesmo de comer e eu falei, alguma coisa. E daquele horário em diante, eu comecei a ter sintomas que eu nunca imaginei. Eu não sabia o que era. Eu falei, meu Deus. E eram sintomas de angústia, sintomas de medo, sintomas... Eu chorava muito. Então eu não sabia sem motivo. Sem motivo. Eu disse, nossa, eu fui pra uma viagem e eu tive que voltar dessa viagem no mesmo dia. Porque eu passei muito mal. Você sentia também por dentro e na pele também, no físico? É o físico. Então eu vim embora pra casa e eu não conseguia ficar dentro de casa sozinha. E eu tinha que ficar grudado com meu esposo e eu tinha medo. Eu nunca soube o que era ter medo ou uma tristeza tão profunda como eu sentia. E tudo aí começou. Deus começou a me tratar na área emocional. Mas por quê? Nossa. Mas por quê? Decorrente de uma vida estressada, muito trabalho. Muito ativa. Muito ativa, não parava, tinha que trabalhar, tinha que cuidar de casa, filho. E você sabe, trabalha no salão, aí lida com mulheres, aí é tudo muito. A minha mente não parava. Era o tempo todo agitada. E eu comecei a passar muito mal. E eu fiquei 3 dias de cama. Eu não podia me deixar sozinha. Eu não queria que ninguém me deixasse sozinha. Com medo. E uma profunda tristeza. Aí uma pessoa orar pra mim e dizer, mas como assim? O que eu tenho? Eu sou uma pessoa tão feliz. O que eu tenho, Jesus? E eu falava pra Deus, por que eu estou tão triste? E foi passando e Deus foi levantando pessoas pra cuidar de mim. E eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas que cuidaram de mim. E até o dia que o médico disse pra mim, André, você precisa procurar um psiquiatra. Eu falei, o psiquiatra tá louco. Eu sou louca. Eu falei, psiquiatra? Como assim? Você tem que procurar um psiquiatra, você tem que procurar um psicólogo. E quem conhece a Andréia sabe que ela é muito de bem com a vida, né? Sempre feliz, sorridente. E você imagina pra mim como foi isso. Sim, e quem conhece ela sabe que ela passou um período diferente. Sim. Ela não era mais a mesma. Não, eu não era mais a mesma. Aquela Andréia sorridente, aquela Andréia, ela simplesmente apagou. Ela apagou. E eu fui procurando e queria saber o que estava acontecendo comigo. Mas Deus, ele é tão maravilhoso assim, que eu vejo hoje, Dri, o cuidado do Senhor comigo. Porque desde o primeiro dia até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. E naquela época, naqueles meses, fui procurar um psiquiatra. E quando ele virou pra mim e falou pra mim, André, você está com síndrome do pânico. Eu falei, síndrome do pânico? O que é isso? Você está com depressão. Aquilo acabou comigo. Falei, uma pessoa tão feliz, tem Jesus, como assim eu tenho depressão? E eu falei, e isso me deixou pior.
Sim, a notícia te deixou pior. E eu pensava, meu Deus, eu devo ter algum pecado que o Senhor não pode me perdoar, porque eram momentos terríveis, Dri. E por isso que hoje eu me alegro no Senhor em poder, até se eu me emocionar, é porque isso é muito forte na minha vida. E foram dias que o Senhor levantava pessoas para vir dar palavra para mim. As pessoas não me acusavam, as pessoas não falavam que eu estava em pecado. Deus sempre mandava uma pessoa que tinha uma palavra para mim. Mas Ele queria, sabe o que? Curar a minha alma. Sim. Ele queria curar o meu espírito, Ele queria curar o meu corpo. E como eu estava numa vida muito corrida, muito agitada, eu estava saindo fora dos propósitos dele. Olha, isso é perigoso. É perigoso, e hoje eu entendo. Então, às vezes a gente tem que desacelerar, parar para pensar na sua família em primeiro lugar, porque em primeiro lugar a minha família, meu esposo teve toda a paciência comigo. Sim. E muitas vezes pessoas que estão depressivas ou com síndrome do pânico, as pessoas não têm paciência com a outra. Acho até que é frescura muitas vezes. Ah, mas eu era uma pessoa, viu? Sim. Isso foi uma das coisas que o senhor me corrigiu, porque às vezes umas clientes sentavam e falavam: André, eu estou com depressão, ou eu tenho síndrome do pânico. Eu falava: tem que lavar uma louça, tem que fazer alguma coisa. E eu pude ver na pele que eu era a pessoa que mais tinha coisa para fazer. Sim. E passei por tudo isso. E é uma história muito longa que eu penso até um dia poder escrever isso para todos que têm passado por esse momento. Se você está passando por um momento depressivo ou está passando por uma síndrome do pânico, que não... E eu fiquei um ano, Dri, sem ir no mercado sozinha. Esse medo, você não sabe do que é, você só sente. Muitas vezes meu marido falava: André, mas você tá com medo do quê? Eu dizia: não sei, mas eu tinha um pavor terrível. Meu Deus. É uma coisa opressora. Sim. Entendeu? E eu fiquei um ano sem ir ao mercado. Eu não ia em lugar algum sem ter alguém que sabia da minha situação. Até mesmo para a igreja. Muitas vezes eu tive crise dentro da igreja. Quando eu via multidão, eu ia embora. Nossa. E aí eu pensava: meu Deus, Andréia, você está em pecado. Mas não era eu, era o diabo tentando me acusar de algo. Mas resumindo toda essa história, porque foram 2 anos. 2 anos passando por isso. E muita gente deve estar falando: mas Andréia, eu te vi nesses 2 anos, mas você nunca demonstrou nada. É aí que eu falo pra você. Nesses 2 anos, eu vi como o Senhor me sustentou, como Ele colocava um sorriso nos meus lábios. Muitas vezes eu olhava pro espelho e me enxergava triste, mas as pessoas nunca viam isso. Deus não deixava as pessoas verem, mas era uma experiência minha. Sim. E nesse período, Dri, a minha alma teve que ser curada. Eu tive que liberar perdão. Eu tive que pedir perdão. Olha só. Curas de infância, palavras. E Deus foi trazendo à minha memória as coisas que você tinha que a minha alma tratar. precisava ser curada. E o nosso problema de ser cristão é a gente achar que a gente conhece Jesus e está tudo certo. É verdade. E não está tudo certo. Nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, o que é que tem dentro de mim que precisa ser curado? Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos amar os nossos inimigos. E nesse período eu vi o quanto Deus queria me curar. Por isso que hoje eu uso o lema, né? Curada para curar. Sim. O Senhor tratou comigo. E muitas vezes as pessoas ficam doentes da alma pela falta do perdão. E eu não sabia o quanto de lixo eu tinha dentro de mim, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando. Mas eu nunca falei. Na verdade, eu me lembro uma vez que eu disse para Deus assim: Deus, e tem alguma coisinha de errado comigo, e eu queria que o Senhor mostrasse. Sabe quando a gente vai orar e sente que tem alguma coisa? Mas foi a partir dessa oração que daí o Senhor pegou esse vaso aqui e quebrou o vaso. Falou: André, eu vou te pegar, porque eu queria realmente que o Senhor me colocasse debaixo do propósito dele e das coisas que Ele quer para minha vida. Amém. E nesse tempo todo foram dias de choro, foram dias terríveis, mas foram os melhores dias que eu passei na presença do Senhor. Foi naqueles dias que
eu ouvia mais a voz do Senhor. Foi nesses dias assim que o Senhor me ensinou tanta coisa. E hoje eu posso conversar com muitas pessoas que estão passando por esse processo. Você entende. Hoje eu entendo na pele o que é uma pessoa com depressão, uma raiz que às vezes está lá enraizada na alma e a pessoa não sabe, e ela fica deprimida, ela fica triste. Então, esse é um testemunho assim que eu teria horas para falar, de dias para falar desse testemunho, mas eu glorifico a Deus por Ele ter me curado, sabe? Não foi uma cura física assim, mas foi uma cura da alma. Eu precisava desentulhar os lixos dentro de mim para que hoje eu pudesse entender o amor do Senhor, pudesse falar da palavra de Deus. E a partir desse momento que você sentiu que tinha algo no seu coração para você liberar perdão, para ser perdoado, e você foi tratando essas coisas que Deus foi mostrando, aí você sentiu que você estava sendo curada nesse processo? Sim, cada choro, cada angústia era uma cura. Olha que forte isso. Era cada choro. Tinha dias que eu me trancava dentro de um quarto e pegava o travesseiro e eu gritava pro Senhor, e pela misericórdia dele, por 3 vezes eu disse pro Senhor: Senhor, me leva porque eu não suporto mais sentir tanta dor. E ele falava pra mim: não, eu vou te curar. E ele trazia a minha memória coisas assim que eu não lembrava mais. Sim. E cada vez assim ele trazia uma pessoa que me dava um abraço, uma pessoa que me trazia uma palavra, sabe? Uma palavra de conforto. E isso foi me gerando assim dias incríveis. Ele só me deixou parado 3 dias. Eu fiquei de cama 3 dias. Nunca deixei de trabalhar, conseguia ir trabalhar. Mas eu nesse tempo... Com bastante esforço. Com bastante esforço. Tinha dia que eu quase ia arrastada, trabalhando, chorando muito. E eu valorizei muito mais a minha família, sabe? Às vezes a gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, eu preciso fazer a obra do Senhor, eu preciso, mas o ministério mais importante que o Senhor nos deixou foi a casa. E o Senhor fez eu passar dias com os meus filhos, eu poder ser uma pessoa calma. Hoje eu sou outra pessoa. É verdade, transformada. Hoje eu estou transformada. Eu sou uma pessoa, eu era intolerante, extremamente estressada. Por incrível que pareça, mas eu era bem estressada. Mas hoje o Senhor me fez assim uma nova Andréia. Eu posso contar assim que a compaixão tomou conta do meu coração. Então eu quero falar assim, né, para você que está passando por esse problema. Mas eu estou dentro da igreja. Não importa. Não deixe que o inimigo tenha nada nas mãos para usar contra você. Ele tinha algumas coisas na mão para usar contra mim, mas o Senhor foi lá e tomou dele. Amém, glória a Deus. E liberou, tirou tudo de mim. E isso foi assim, esse tempo atrás eu falei: Senhor, eu agradeço, Senhor, por toda essa prova, por toda essa luta. A gente tem que agradecer pela luta. Com certeza, né? Porque a gente aprende muito. Sim. E quanto tempo faz que você está curada? Olha, quando completou 2 anos e 3 meses... Você sentiu a cura por completo. Eu tinha perdido totalmente a alegria, né? Sim. Eu sorria por fora. Sim. Mas por dentro eu não tinha mais alegria. E o Senhor me devolveu essa alegria. Amém. Assim, uma alegria totalmente diferente. Uma alegria... Posso chorar, né? Aqueles que choram é que estão alegres, né? Sim. Essa palavra, eu acho incrível isso. Mas o Senhor me devolveu a alegria. Ele me deu uma visão nova, uma visão ampla, uma visão de compaixão pelas almas, totalmente diferente, entendeu? Sim. E eu vejo, eu não concordo com uma coisa que os médicos falam, né? Que é o mal do século. O mal do século é a depressão. Já ouvi bastante. Eu não concordo, eu repreendo essa palavra. Amém. E só assim eu pude ver, indo nos consultórios médicos, quantas pessoas tem no consultório médico. Isso é triste. E eu disse: Deus, eu não aceito isso. E até os médicos, né, o psiquiatra olhava pra mim e dizia: olha, você vai continuar tomando esses remédios, mas eu acho que você não precisa. Eles não viam esse problema em mim, mas eu sabia que eu estava passando, né? Mas você tomou os medicamentos? Sim, tive que tomar os medicamentos. Tomei os medicamentos,
tive que tomar, né? Os antidepressivos, tudo que uma pessoa que tem a síndrome do pânico, a depressão, eu tomei, eu passei, tive crises, tudo que você possa imaginar. Mas hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor me deu vitória. Amém. E é importante falar, né, André, que você passou por tudo isso, mas você foi perseverante. Você se esforçava para sair da situação. É porque para os médicos, assim, uma vez depressiva, sempre depressiva. Sempre. E eu falei, de jeito nenhum, né? Porque o Senhor é a minha alegria. E por o mundo é normal ser depressivo, mas para mim não. Então eu olho com outros olhos hoje e vejo a necessidade de uma pessoa ser cuidada, ela tem que ser amada pela família. É verdade. Não desista nunca de uma pessoa que está com uma depressão. Nunca desista. Sempre tem uma palavra de apoio. E persevera. Tira esses lixos, entulho que está dentro da alma, que o Senhor vai te curar. E buscar no Senhor. E buscar no Senhor. Sempre no Senhor. Amém. Glória a Deus. Então você que está passando por algo semelhante, ou alguém da sua família, porque às vezes até as pessoas da família, você sentiu isso, Andréia? Sofreram, seu marido sofreu, seus filhos sofreram. É porque eles não sabem como o que fazer. É uma situação, e eu via que eles não sabiam o que fazer comigo. E muitas vezes eu via mesmo assim o desespero do meu esposo. Mas o Senhor, ele dava sabedoria para o meu esposo. Foi nesse momento que eu vi o amor dele por mim, o cuidado dele por mim. Mas amem, não desistam, né? Isso gera morte, as pessoas se matam por causa disso. É verdade. As pessoas estão tirando a própria vida porque não suportam mais isso. E eu sei o que é isso hoje, uma pessoa querer tirar a própria vida. Eu nunca quis tirar minha própria vida, tá? Sim. Deixar bem claro, mas eu pedia muitas vezes a Deus para me levar. Tudo bem, não né? Tipo, não é certo isso, mas é que no momento da angústia a gente quer logo se livrar desse horror, dessa angústia. Elias passou por isso também. Sim, Davi. Só para finalizar, eu sempre achei que os salmos de Davi, eu sempre achava que Davi era melancólico. Até que as orações de Davi se tornaram as minhas orações. Amém. Até hoje são as minhas orações. Glória a Deus. Então receba essa palavra que vem do coração de Deus, do coração da Andréia. Não desista, persevere, porque a vitória vai chegar, né, Andréia? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida, vitória para sua vida, para sua família, e que você possa ser fortalecido através do testemunho da vida da Andréia, e que você possa ser edificado também, em nome de Jesus. Muito obrigada, Andréia. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém. Tem sido uma bênção na nossa igreja e na obra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.